É sabido por boa parte das pessoas que o comediante Whindersson Nunes, de tempos em tempos, atravessa problemas de ordem psiquiátrica, depressão principalmente. Recentemente foi notícia de que ele havia sido internado. O pessoal começou a se perguntar, será que ele foi internado por iniciativa própria ou teve que ser forçado a isso? Bom, ele já passou pela internação, já saiu e deu uma entrevista falando algumas coisas a respeito. Vamos ouvir. Eu comecei a perceber pela bebida. Tá. Pela bebida. Pela bebida eu fui notando comportamentos em mim que era tipo assim, eu tava começando a perceber que eu não conseguia parar. Então eu pensei, se eu não tô conseguindo parar de beber, muitas outras coisas eu não tô conseguindo parar também. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Aí um amigo meu falou, Whindersson, eu já fui em uma clínica, fez muito bem pra mim na época. Naquela época ainda as coisas eram mais pesadas, ainda mais firmes, quando você ia pra um centro de reabilitação, você passava por uns processos, né? Por isso que as pessoas têm uma má impressão. A pessoa pensava que eu tava era preso. O povo não pensava que eu tava... Saiu de casa com como é aquela camisa de força. Camisa de força, né? Mas Não foi o caso. Você Hoje foi em porque dia, quis, né? 2025, fui porque quis, fui num lugar muito bem, fui muito bem acolhido, foi muito legal, muito bacana. Essa má compreensão que existe ainda nos dias de hoje a respeito do que é uma internação psiquiátrica, da herança negativa que a gente tem, de conhecimento de como funcionavam os manicômios antigamente, em que quando uma pessoa era internada, praticamente significava que aquilo era o fim da vida dela, que ela estava num estado lamentável e naquele estado ela não podia conviver com a sociedade, nem com a sua família dentro de casa. Um pouco desse ranço, né, persiste até os dias de hoje e as pessoas têm essa má impressão. E alguém foi internado numa clínica psiquiátrica, deve estar um louco de pedra. É bom ele dar essa explicação, né, para que as pessoas compreendam. Porque desse preconceito podem vir dois problemas. Primeiro, a família pode demorar muito a considerar essa possibilidade de internar o seu ente. E a própria pessoa, quando informada pela família que talvez devesse se internar, essa pessoa pode ver aquilo como uma coisa terrível e acabar buscando de todas as formas evitar ser internada, quando essa internação seria um passo importante para a sua recuperação. E lá eu tive um diagnóstico. Eu tive um diagnóstico de superdotação. E aí deu um QI elevado, uma parada para altas habilidades em criatividade, muito bom. E, contudo, vem uma coisa ruim, com certeza. Compulsividade e impulsividade. Para mim é tudo agora, tudo é na hora. Muito fácil eu cancelar uma entrevista. Para mim, assim, não sei, para mim, dentro da minha cabeça e em mim, é uma facilidade tão grande que parece que eu não tô me importando, talvez, para as pessoas, mas não é, é só um traço que eu tenho da impulsividade de... Passou na minha cabeça, eu vou, não vou, e eu escolhi o não vou. Não vou. Entendi. E aí, a compulsividade é a parada de não conseguir parar. E a clínica te deu um pouco esse equilíbrio e essa consciência para você poder Não, assim que equilibrar saiu o isso. laudo, Você entendeu eu fiz. isso? Entendi. Poxa, é por isso então que eu, às vezes, boto um copinho de uísque pensando em... Eu vou tomar que tá gelado só para esquentar. E quando eu vou ver, eu já sequei essa garrafa toda, sozinho, sem um amigo para conversar, sem bater... Não, tá errado isso. Nessa parte que ele falou, eu quero destacar o seguinte: muita gente acha que um diagnóstico psiquiátrico é uma coisa terrível que pesa em cima da pessoa, né? É um rótulo, é uma taxação negativa. A pessoa fica marcada com aquele nome daquele diagnóstico que ela recebeu. Mas a gente ouve de muitos pacientes o contrário, que é isso que nós estamos ouvindo aqui do Whindersson. O laudo, muitas vezes, dá um alívio para a pessoa porque ela acha que finalmente conseguiu se entender melhor. Ela entende por que ela age daquelas formas estranhas. Antes do laudo, parece que a pessoa se sente mais excluída. Quando o laudo é dado, ela passa a se sentir fazendo parte de um grupo que tem a sua dificuldade, mas que é um grupo conhecido. Ela tem um problema que já foi estudado e estabelecido pelos psicólogos e psiquiatras. Quem tem compulsividade e impulsividade tem que tomar muito cuidado porque está sempre a meio caminho já de um vício. A pessoa começa a ter comportamentos sem refletir muito bem,
por que ele está aderindo àquele comportamento, por que ela está começando a se comportar daquele jeito, por que ela está praticando aquilo. Ela não reflete e já vai fazendo. E uma vez que começa, tem uma tendência de ficar fazendo de novo e de novo. Por isso que a natureza dessa pessoa a orienta a ter vícios, né? E ela tem que ficar atenta para combater isso. Aí eu entendi qual que era da compulsividade. Aí eu comecei a me controlar mais em todas as outras áreas. Em todas as outras coisas. Relacionamento, porque mulher vicia, Uhum. pornô vicia, exercício físico vicia, açúcar vicia, tudo vicia. Então Se eu você comecei, não tiver esse controle, tudo eu comecei vicia. a me policiar entre essa parada de começar e... Calma, outra hora a gente termina isso. Não sei maiores detalhes dessa internação, né? Eu sei que existem clínicas de internação que o paciente vai para lá e praticamente ele não faz nada, ele só fica lá um tempo até, digamos assim, baixar a poeira. Outras já são muito bem administradas, tem terapeutas ocupacionais, tem psiquiatras, psicólogos, a pessoa já começa ali a ter um tratamento. Tratamento esse que vai ter que ter continuidade depois que ela sair e voltar para casa. Mas o Whindersson, né, sabemos que ele tem dinheiro, ele deve ter ido para uma boa clínica, ele deve ter sido bem atendido lá. Nesse trechinho não dá para a gente saber bem o que começou a ser feito com relação a esses problemas detectados de compulsão e impulsividade. Mas a gente vê que já pelo menos serviu para que ele fique mais consciente do problema e que comece a tomar cuidados. Agora a questão é avaliar o paciente, né, no caso o Whindersson, para saber se ele sozinho consegue tomar cuidado suficiente contra essas tendências que ele percebeu. Porque às vezes a pessoa simplesmente fica sabendo que ela tem um problema, mas o problema continua e ela não dá conta sozinha de cuidar dele, de combatê-lo. Quem gosta desses assuntos de psicologia, psicoterapia, acompanhe o canal. Até um próximo vídeo.